Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a doutora Mona Mozara e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à análise da estrutura e o organograma do Poder Judiciário. Vimos no bloco anterior, então, que os órgãos do judiciário podem ser analisados num organograma para que a gente entenda a estrutura e o funcionamento na prática da hierarquia da atividade jurisdicional no sentido de nível de análise do processo. Num primeiro momento, quando a gente bate a porta do judiciário, a gente vai à primeira instância. E a gente vai bater na porta da primeira instância, analisando num primeiro momento qual é o tema ou quem tem interesse na causa. Dependendo do tema, nós encaminhamos para a Justiça Especial. Dependendo do interesse, nós encaminharemos para a Justiça Federal da Justiça Comum. Se não tratar-se de um tema especial ou não se referir à União nos termos do 109, aí cai para a Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, os juízes vão proferir a sua decisão, analisando os fatos e o direito da causa e dando uma solução por meio de uma decisão que nós chamamos de sentença. Essa sentença, ela pode ser questionada pela parte. Este questionamento, essa não concordância com a decisão proferida por um juiz, pode ser feita por meio de um recurso. E esse recurso vai ser apresentado para que haja uma segunda análise do caso que foi julgado pelo judiciário. Por isso que nós estamos aqui diante da chamada segunda instância. Num primeiro momento, eu tenho na segunda instância a instância regional. E na instância regional, haverá a reanálise do caso, tanto no seu aspecto fático, quanto no seu aspecto jurídico ou de direito. Cada uma das justiças vai ter, então, o seu respectivo tribunal regional. A Justiça Estadual tem o Tribunal de Justiça. Cuidado! DF aí não é Justiça Estadual, é Justiça Distrital, então é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas a ideia é exatamente a mesma. Depois, as Justiças Federais, que terão o órgão Tribunal Regional Federal, o TRF, a Justiça Eleitoral, que é o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça do Trabalho, que é o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e, por fim, a Justiça Militar, que vai ter o TJ Militar, ou Tribunal de Justiça Militar. Aqui não haverá o julgamento por um único indivíduo, porque já que estamos movimentando toda a máquina e estrutura do judiciário, vamos colocar a análise para que mais de uma pessoa verifique se o direito foi bem aplicado àquele caso, bem como a análise dos fatos foi bem realizada naquele processo. É por isso que existe no mínimo 3 pessoas analisando o caso, que pode ser desembargador ou juiz de segunda instância. E é essa a razão da decisão deles ser chamada de acórdão, porque como não é um só, então eles entram num acordo, ou é unanimidade, ou por maioria, para fins de decidir qual a solução àquele caso, àquele processo. Muito bem, como é a composição dos tribunais na Justiça Regional ou segunda instância? Na Justiça Estadual, cada estado vai ter, por meio de lei, o tratamento acerca do número de composição desses tribunais. No Tribunal Regional Federal Eleitoral do Trabalho, aí sim eu vou ter uma vinculação de número mínimo feita pela Constituição, que é no mínimo 7 juízes nos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho. Ok? Um número mínimo, mas geralmente o número é superior. Então, com relação à instância regional, haverá, então, ou a fixação por meio de lei estadual ou a fixação pela própria Constituição de um número mínimo, mas aí pode haver um número maior de membros naquele tribunal. Temos, então, depois uma terceira instância? Resposta, não. Ligados à instância regional, nós temos a instância superior e
por fim, o que nós chamamos de instância suprema. Acompanhe o organograma. Na instância superior, eu tenho uma análise do direito, ou seja, o que tem que ser aplicado àquele processo como sistema, como norma, como regra, seja como quiser chamar, se foi bem aplicado. Então, isso significa que eu não vou reanalisar uma terceira vez a questão do fato que levou àquela situação à análise do judiciário. Em outras palavras, a instância superior e suprema não analisa prova, não analisa fato, ela não adentra na questão específica, casuística daquele processo. Ela só analisa se o direito, se a norma foi bem aplicada àquele caso. Por isso que não existe uma terceira instância, e sim somente uma segunda instância, regional, superior e suprema. Aí você fala, professor, o que diferencia a instância superior e suprema? Qual é o direito que está sendo analisado? Se eu falo de uma análise jurídica da Constituição, como ela é a norma máxima, o direito mais importante e vigente no país, quem vai analisar é o Supremo Tribunal Federal, porque o direito analisado aqui é supremo. Lembra? Supremacia da Constituição. Então, o Supremo, ele não é um tribunal mais importante que os outros, mas sim analisa a norma mais importante do sistema jurídico. Em âmbito infraconstitucional, aí eu vou ter os tribunais superiores, porque a matéria infraconstitucional é por ele analisada em última instância, ou seja, em última análise. Cada uma das justiças vai ter a sua própria instância superior. A comum, ela está ligada ao STJ. Então, tanto a justiça a justiça estadual quanto a justiça federal, ela tem como órgão superior o STJ. Agora, a justiça eleitoral tem o seu próprio órgão, do trabalho militar também. Temos o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar. Então, cuidado, aqui não existe terceira instância. Existe uma segunda instância e na segunda instância eu tenho a segunda instância regional. Essa sim pode analisar tudo de novo, pode analisar tanto a questão fática quanto a questão jurídica ou de direito. Agora, as instâncias acima, não. As instâncias acima são superiores ou supremas porque analisam por uma última vez a questão da aplicação do direito àquele caso. Por isso que não há uma terceira instância. Quem analisa pela última vez a matéria infraconstitucional são os tribunais superiores. Quem analisa por uma última vez a questão constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, entendida esta ideia de estruturação do sistema, eu só quero falar um pouquinho do CNJ. O CNJ é um órgão que atualmente pertence ao Poder Judiciário, mas ele não está integrado ao organograma, nessa ideia de infraestrutura que o Judiciário detém para analisar uma questão a ele posta, porque o CNJ não é órgão jurisdicional, e sim é um órgão administrativo. Ele não está voltado às pessoas, propriamente dito. Ele não dá direito às pessoas, não analisa os casos das pessoas. Mas sim, o CNJ é um órgão administrativo no sentido de controle, no sentido de análise da própria atividade jurisdicional, como, entre aspas, uma corregedoria, ou um órgão que verifica se a atividade prestada por todo o judiciário vem sendo feita como determinado pela Constituição e pelas leis do país. Então, por isso que o CNJ é pertencente ao judiciário, mas tecnicamente não faz parte da estrutura do processo, tecnicamente, ok? CNJ a gente analisa depois, num próximo momento, num outro bloco. Vamos falar agora da composição dos tribunais superiores e do STF. Muito bem. Então, esses tribunais, que são a cúpula do judiciário, que analisam
por uma última vez, a última análise da matéria jurídica, podem ser superiores ou Supremo. Como é a composição desses tribunais? O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros, e aí tem os requisitos. 11 ministros que tenham idade mínima, idade máxima, que sejam brasileiros natos, etc. Eu já vou falar disso. Mas antes de adentrar aí a análise específica dos requisitos constitucionais para a composição desses órgãos, eu quero falar com vocês de números e passar um métodozinho mnemônico para facilitar a vida de vocês no dia da prova. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal. Eu tenho, então, tanto na Justiça Superior quanto o Supremo, os ministros, que são os julgadores. O STF é composto de 11 ministros. Como que eu vou lembrar disso? STF significa o quê? Somos time de futebol. Somos time de futebol? Quantos jogadores tem num time de futebol? Aí você fala 11. Então, quantos julgadores eu tenho no STF? 11 também. Então, a gente vai brincar com a sigla STF, memorizando que no Supremo Tribunal Federal nós temos um time de futebol, somos time de futebol, portanto, 11 integrantes, 11 ministros. Aí você fala, professora, tem para os demais? Tem para os demais também. STJ, o que significa? Somos todos Jesus. E aí você fala, mas Jesus, por que Jesus? Qual a idade que Jesus faleceu, né? Então, a idade da morte de Jesus, 33 anos. Portanto, eu tenho no mínimo 33 ministros no STJ. Aí você fala, professor, e para o TSE? O TSE, como que eu faço para memorizar? É só você jogar o Tzinho na frente do E, que você vai obter ali o 7. Então, 7 são os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. É assim, só você pegar o Tzinho e jogar para cá, que vira 7. Então, eu tenho 7 ministros no TSE. Jesus, 33 no mínimo no STJ. E no STF, o time de futebol, 11 ministros. Vamos ao TST. Como que você vai memorizar? T de tem em inglês. 7 de 7 em inglês e 10 de 10 em inglês. Então, 10, 7, 10, ou seja, 27. É só você somar 10 mais 7 mais 10, que você vai obter o número 27. Esse é o número de ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E por fim, professora, o STM. É só você pensar o seguinte, que STM significa somos todas mocinhas. Aí você fala, mocinha? Mas o que isso vai me remeter? Qual é a idade que a menina vira efetivamente uma mocinha e já está num processo de ser uma mulher, né? Qual que é a idade que a menina começa a virar uma mocinha e uma mulher? 15 anos. Tanto que a antiga festa de 15 anos das meninas, né? Tão famosa e esperada festa de 15 anos. Então é só você lembrar que 15 anos vira mocinha, portanto são 15 os ministros do Superior Tribunal Militar, ou seja, o STM. Então temos 15 ministros no STM, 27 no TST, 7 no TSE, 33 no STJ e 11 no STF. Com essa regra, eu tenho certeza que você não vai esquecer mais o número de composição dos tribunais superiores e do Supremo. Não se esqueça que em âmbito da justiça, que é organizada pelos estados, é a lei estadual que vai fixar, e para os demais eu tenho um número mínimo de 7 juízes nas instâncias regionais. Aí você fala na instância de primeiro grau, professor, e você fala, puxa, aí é fácil, né? Eu tenho aí um número de vagas que o tribunal fixar, mas em cada uma das varas eu tenho um juiz só responsável pelo julgamento, apesar de, dependendo da organização judiciária, eu poder ter na vara um juiz auxiliar
para ajudar no julgamento dos processos naquele órgão ou naquele setor, ok? Espero que você tenha gostado da aula e já te convido para assistir em sequência a nossa aula de Poder Judiciário, em que a gente vai continuar a análise das regras constitucionais acerca do Poder Judiciário. Obrigada pela atenção e até lá!